E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o professor Paulo Zebedif. Bora lá para mais uma aulinha de matemática? Hoje falaremos sobre gráficos de funções exponenciais. Função exponencial. Definição. Chama-se de função exponencial toda função f de r em r, positivo sem o zero, tal que f de x é igual a elevado a x, com a pertencente aos reais positivos sem o zero e o a diferente de 1. Então, o que significa isso? Que toda função que tem esse formato do número elevado a uma variável, no caso que é a variável x, ela é chamada função exponencial. E qual que é a característica dela? Esse x é um número real qualquer. E o a, ele é um número real, só que ele tem que ser sempre positivo. E além disso, ele não pode ser 0 e nem 1. Certo? Então o a não pode ser, tem que ser diferente de 0 e diferente de 1. O número que a função receber, esse número ele vai ser aplicado no expoente. Então, essa é a definição de função exponencial. Função exponencial, ela gera um gráfico com o formato de uma curva. Então, observem bem. O gráfico, a função f de x, que está sendo representada aqui pelo esse gráfico em tom de vermelho, ela é a função f de x igual a 2 elevado a x. Então, o gráfico será uma curva crescente. E observem vocês, essa curva ela nunca vai tocar o eixo x, que é o eixo aqui da horizontal. Já a função exponencial f de x igual a 0,25x, ela é uma curva aqui que se apresenta de forma decrescente. E ela nunca toca o eixo x. Ela chega muito próximo do eixo x, mas nunca toca o eixo x. Então, os gráficos da função exponencial, elas são curvas. Quando o a for maior do que 1, essa curva será crescente. Quando o valor do a, for menor do que 1 e maior do que 0, essa curva será decrescente. Então, mostrarei agora um exemplo de uma função exponencial onde o a é maior do que 0 e menor do que 1. Vamos lá? Então, o exercício dado é esse. Preencha a tabela e esboce o gráfico da função f de x igual a 1/5 de x. Então, vamos lá para a solução. Para eu esboçar esse gráfico, eu vou esboçar ele no plano cartesiano. Então, aqui à nossa direita, já tem o plano cartesiano com a solução desse exercício, né? Com o gráfico da função 1/5 de x. Então, nós iremos mostrar o porquê que o gráfico tem esse formato. Para eu construir um gráfico, eu tenho que determinar alguns pontos. Então, essa tabela foi construída para eu determinar esses pontos. Na coluna x, fui eu que determinei os valores. Determinei os valores 2, 1, 0, menos 1 e menos 2, porque eu tenho uma ideia do que vai acontecer do lado positivo, o que vai acontecer no zero e no lado negativo, e são valores fáceis para serem trabalhados. Já do lado direito, eu vou precisar aplicar a função para descobrir quais serão esses valores. Lembrando que f de x e y têm o mesmo significado. Correto? Então, os valores de f de x que vão determinar quem são os valores do meu y. Outra coisa que a gente precisa lembrar é que todo ponto no plano cartesiano ele é dado pelas coordenadas x e y. Então, o primeiro valor sempre representando o valor do eixo x e o segundo o valor para o eixo y. Então, vejamos os cálculos. Para o x valendo 2, então, o f de 2 é 1/5, que a função é 1/5. O que a função faz? Ela pega 1/5,
e eleva ao valor que ela recebeu. No caso, ela recebeu o valor 2. 1/5 ao quadrado. Então, tem que repetir essa base multiplicando ela 2 vezes. 1/5 vezes 1/5. 1 vezes 1, 1. 5 vezes 5, 25. Então, quando o x valer 2, o y vai valer 1 sobre 25. Seguindo, então, o mesmo raciocínio, quando o x valer 1, vai ficar 1/5 elevado a 1. Vou repetir esse 1/5 apenas uma vez e vai dar o próprio 1/5. Quando o x valer 0, todo número elevado a 0 é 1. Então, 1/5 elevado a 0 é 1. Quando o x valer menos 1, então, vou fazer no rascunho aqui, para vocês observarem, quando o x vale menos 1. E quando for menos 2, a gente vai fazer de uma forma mais rápida. Então, a gente vai calcular agora o f de menos 1, que é 1/5 elevado a menos 1, que é igual. Para eu resolver isso daqui, eu tenho que inverter a base e inverter o expoente. Quando o expoente for negativo, eu aplico essa propriedade. Então, invertendo a base, no lugar de 1/5, fica 5 sobre 1. E o expoente passa a ser positivo, de menos 1 para 1. Vou resolver o que está dentro do parênteses. 5 dividido por 1 são 5. Então, vai ficar 5 elevado a 1. E 5 elevado a 1 é o próprio 5. Então, quando o x for igual a menos 1, o f de x é igual a 5. Aplicando a mesma técnica aqui, no lugar do menos 1, aplicar o menos 2, o desenvolvimento é o mesmo. Só que no final aqui do f de menos 2, que a gente estiver fazendo f de menos 2, o que vai mudar aqui no expoente? No lugar do 1 vai passar a ser 2. Então, 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. É isso que muda. O desenvolvimento é muito próximo. Então, quando o x for igual a menos 2, o y é igual a 25. Para quem ainda tem dúvida nesse desenvolvimento que eu fiz aqui na parte de baixo, procure pelo valor numérico da função exponencial, que é uma videoaula que eu gravei aqui no canal também. Então, vamos lá agora localizar os pontos. Essa tabela nos trouxe os seguintes pontos. O ponto 2 e 1 sobre 25 é o primeiro ponto. O segundo ponto, 1 e 1/5. Terceiro ponto, 0 e 1. Terceiro ponto, menos 1 e 5. E o quinto ponto, menos 2 e 25. Basta, então, eu localizar esses pontos e construir a curva no plano cartesiano. Como que eu construí esse plano cartesiano aqui? No eixo x, como eu estou trabalhando com os valores que vão de menos 2 até 2, eu só fiz esses valores, deixando sempre o mesmo espaçamento. No eixo y, como os valores vão até 25, eu construí o eixo y repartindo essas medidas de 5 em 5. Vamos, então, localizar esses pontos. Vou localizar os pontos que são inteiros. Vou começar por menos 2 e 25, por esse ponto aqui. O ponto menos 2 para x está aqui, e 25 para y está aqui. Eu prolongo o ponto menos 2, prolongo o ponto 25. Aonde eles se encontrarem, eu marco um ponto. Quem ainda tiver dúvida como se faz para localização de ponto, no canal tem o plano cartesiano, onde eu ensino a localizar o ponto passo a passo. Próximo ponto que eu vou localizar é o menos 1 e 5. Menos 1 para x, 5 para y. Prolongo os dois pontos, aonde eles se encontram, eu marco um ponto. Próximo ponto a ser localizado é o 0 e 1. Se ele é 0 para x, significa que ele está em cima do eixo y no ponto 1. Se aqui eu falei que é 5, eu vou repartir esse espaço em 5 partes iguais e pegar uma. Então, o ponto 1 está localizado bem aqui, ó.
nesse ponto aqui. Aqui é o ponto 1. E para finalizar, o ponto 1/5, que ele fica muito próximo aqui do zero já, e o ponto 1/25, que é ainda mais próximo do zero. Então, que seria esse ponto aqui, ponto 1 e 1/5, e o ponto 2 e 1/25. Então, esse ponto aqui é o ponto 1 e 1/5. E esse ponto aqui é o ponto 2 e 1/25. Localizados os pontos, basta eu traçar o gráfico, essa curva, que eu já sei que a função exponencial tem o formato de uma curva passando por esses pontos. Observem que o gráfico nunca vai tocar o eixo x, ok? Então aqui nós temos o gráfico da função 1/5 elevado a x, função exponencial, uma curva que nunca toca o eixo x, e aqui nós temos também uma função que é decrescente, ok? Assim o exercício foi resolvido. Galera, a aula de hoje é essa. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Um forte abraço, tchau!